Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, esse vai ser o nosso primeiro vídeo de 2026. E como foi a sua virada de ano em 2025? Foi boa? A minha foi uma bênção. A minha eu passei orando com a minha filha, intercedendo, passei em casa. Foi bem diferente esse ano que passou, porque o Senhor falou: fique em casa, orando com a sua filha. Não fui nem para o meu ministério, onde eu congrego, para o culto da virada de ano. Não fui, porque o Senhor mandou ficar em casa e eu obedeci. E como foi o seu final de ano? Coloca nos comentários aqui daqui a pouco como é que foi essa virada de ano. Passou na igreja, passou com os familiares, passou viajando, está de férias ainda. Então, eu quero aqui compartilhar uma breve mensagem com vocês que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. A reflexão que eu quero deixar para você hoje, nesse início de ano, janeiro de 2026, hoje é dia 19 de janeiro de 2026, eu quero deixar essa breve reflexão para você. O que você tem comido? O que você tem bebido? E o que você tem feito? É para a glória de Deus? Tem sido para a glória de Deus? Amados e amadas, infelizmente, muitos cristãos estão errando, estão pecando nesse versículo. Por que pecando, irmã Daniele? Porque ele está falando aqui sobre bebida, comida e o que a pessoa faz. Mas eu quero pontuar somente a bebida e a comida. Muitos cristãos estão pecando contra o seu próprio corpo através de um alimento ou uma bebida não saudável. Um exemplo, um alimento não saudável, que não é bom, calabresa, enlatados. Se eu for pontuar aqui, é muitos alimentos que o cristão é bom ele não se alimentar desses alimentos. Mas, infelizmente, como diz o ditado, né? O povo é que nem peixe, né? Morre pela boca. E, infelizmente, muitos cristãos estão adoecidos por causa da sua má alimentação e pelo que você bebe. Também, um exemplo de uma bebida, Coca-Cola. Coca-Cola é um veneno para o seu corpo. Muita gente fala, é de Deus, eu oro, é bênção. Amados, a minha mãe teve câncer em 2018. Lutou contra o câncer e venceu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Mas como eu acompanhei ela, e o médico pontuou todos os alimentos que ela não podia comer. E foram muitos alimentos adocicados, e na bebida ele bateu muito forte na Coca-Cola, no refrigerante. Mas ele citou Coca-Cola, refrigerante, os venenos do corpo do ser humano. Não sei se você já viu vídeos, você pode no YouTube e procurar o tanto de açúcar que tem dentro, só no copo de refrigerante que você colocar no copo. E lá eles mostram o tanto de açúcar. E o açúcar em excessividade, né? Você tomar excessível, né? Muito além. Você comer, na verdade. Ele inflama o seu corpo. Irmã Daniele, como assim inflama o seu corpo? Quando você
come determinados alimentos que inflamam o seu corpo, essa inflamação, ela vai em várias partes do seu corpo e ela começa a lhe dar dores no seu corpo. Dores incessantes. Não tem aquela pessoa que sente, eu tô com dor na minha costa, tô com dor aqui, tô com dor ali. O seu corpo, ele tá gritando, pedindo socorro, que ele está inflamado. Entre outras coisas de enfermidades que pode causar, você adquire diabetes, fica pré-diabético, entre outros. Então, eu sento, converso e já verifiquei em muitas pessoas, prestei muita atenção. E nesse lado da saúde, muitos cristãos estão adoecidos. Por quê? Não se alimentam e não bebem bem. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou, mas irmã Dani, eu não tenho condições financeiras para ter uma alimentação saudável. Essa era a desculpa. Sendo que essa pessoa toma Coca-Cola, pão em excesso. E aí eu falei assim, quando você fala isso, eu falei para essa pessoa, quando você fala isso, você está falando que o seu Deus é um Deus pobre, é um Deus que não vai suprir as suas necessidades. Porque você pode conversar com essas pessoas que dizem que não têm condições financeiras, mas se você for pontuar, você for mapear a vida dela financeira, ela gasta tão erroneamente o seu dinheiro, né, que se ela fosse usar aquele dinheiro para ter uma alimentação saudável, ela iria conseguir, com certeza. Eu conheço pessoa que toda semana toma Coca-Cola. Eu não sei nem quanto é que tá o valor da Coca-Cola, gente, mas na época que eu acompanhava um casal, era praticamente todos os dias. E a Coca-Cola na época era R$8, R$10. Era quase todo dia. Se esse casal, com esses R$10, comprasse 1 quilo de limão, eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Manaus, agora tá quase R$5, mas naquela época tava R$2, R$1,50. Hoje em dia tá R$4, R$5. Às vezes na promoção a gente ainda consegue de R$3 aqui em Manaus. Mas se essa pessoa comprasse 1 quilo todos os dias de limão, vamos supor, ou então no outro dia 1 quilo de laranja, e fosse, né, pausadamente fosse colocar outros tipos de alimentos, outros tipos de sucos naturais, ela gastaria menos, viveria mais, teria mais saúde. Então, se você for pontuar, você está pagando um preço caro para a destruição do seu próprio corpo, a destruição da sua própria saúde. E às vezes nós oramos tanto pedindo longevidade de vida e não mudamos a nossa conduta. É falta de exercício. Tem pessoas que não fazem exercício, não caminham, não muda a alimentação, não troca o óleo pelo azeite. Tem pessoas que dizem, é caro, mas administra em outra área que é muito mais caro do que um azeite. Então a reflexão hoje é: o que você come e o que você bebe hoje é para a glória de Deus? Está tornando o seu corpo saudável? Porque se você tem uma alimentação saudável, com proteínas, gente, se você for estudar as frutas, você vai ver que cada uma tem um tipo de vitamina. Umas tem vitamina C, outras tem vitamina D, outras tem vitamina B12.
E o Senhor, ele tem até me ensinado. Quando eu tomo suco, eu tomo em jejum. E agora eu estou tirando, não tirei 100%, mas eu estou tirando o açúcar. É fácil? Não. Um exemplo. Uma semana atrás, semana retrasada, até passada, acho que eu passei umas 2 semanas tomando suco de acerola sem açúcar. Quem conhece a acerola, ela é azeda. Sem açúcar eu tomei. Suco de cupuaçu, que é azedo também. É claro, se você fizer um suco de cupuaçu, você tem que logo tomar, porque senão ele vai perder a propriedade dele e ele vai azedar mais ainda e não vai prestar para você tomar. Porque o açúcar ele ainda conserva esses sucos que são azedos. Mas se você comprar uma pitaia, gente, uma pitaia é rica de muitas vitaminas. E se você comprar uma pitaia, se você cortar ela em quatro porções, e você fizer todo dia um pouco, porque ela é muito forte, né? Ela é linda, a cor dela, eu amo pitaia. Mas se você fizer, você usa 4 dias a pitaia. Você pode misturar com beterraba, com cenoura. Isso são alimentos saudáveis. A cenoura que é ótima, que tem vitamina para a vista. Tem vários tipos de vitamina, tem vitamina C. A beterraba, que é... os médicos, eles indicam para quem é diabético a comer uma fatia por dia, de tão doce que ela é. Ela é a glicose pura. Eu tô afim de comer uma coisa doce, né? Ainda mais os diabéticos, infelizmente, né? Eles sofrem muito com isso porque o corpo dele, o organismo delas, pedem glicose. Só que aquela glicose não saudável. E eles correm para não saudável. Mas se o diabético for comer uma fatia por dia, já é o suficiente. A banana também é só uma banana que o diabético pode comer. Irmã Daniela, você é diabética? Não, não tenho nenhum tipo de doença, graças a Deus. Pressão alta, nada, 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 nada. Graças a Deus. Eu não tenho. E eu tenho 43 anos. Para honra e glória do Senhor. Não tenho falta disso ou menos, não tenho. Fiz os meus exames agora, tudo ok. Graças a Deus, para a glória de Deus. Mas, irmã Dani, a senhora sempre teve uma alimentação saudável? Não. Há muitos anos atrás, eu tinha uma vida desregrada na alimentação e na bebida. Eu era um tipo de pessoa que eu tinha que toda a minha comida tinha que ter farinha, pimenta, né, amazonense, né? O amazonense luta, né, para quem quer tirar farinha. E eu comia um bom alimento, tinha que ter farinha, pimenta. E não era aquelas pimentas saudáveis, era a pimenta aquela gota, né, que é horrível, industrializada. Você pode comer a pimenta sim, que é a fruta, esmagar, comer no seu alimento. Eu como a fruta no peixe, que eu amo peixe com pimenta. A farinha eu já consegui diminuir da minha vida. Então, eu tinha que comer, na minha mesa tinha que ter farinha, pimenta e Coca-Cola. Agora, olha o veneno. Então, foi gradativamente a minha mudança, dia por dia, como diz a Bíblia, de glória em glória, de degrau em degrau. A minha mudança não foi da noite para o dia. Foi exercitando todos os dias. Tirando uma coisa aqui, tirando uma coisa ali. A primeira coisa que o Senhor me fez tirar foi a Coca-Cola. Tinha muita dificuldade, eu era viciada. Eu trabalhei numa pizzaria. Agora imagine, pizza que tem glúten,
muito glúten, né? Todo dia eu comia pizza com Coca-Cola. Pizza com Coca-Cola. Hoje em dia dificilmente eu como pizza. Se eu for comer uma vez no mês, inclusive em dezembro, agora eu comi pizza, mas já estava um bom tempo que eu não comia pizza. Você pode comer pizza, tem a pizza artesanal também, que é uma delícia. Você pode optar pela pizza artesanal. Você pode comer a pizza também, que tem o glúten normal, mas uma vez por mês. Agora, todo dia, eu comia todos os dias, porque eu trabalhava numa pizzaria, comia praticamente todos os dias com Coca-Cola. Tinha que ter. Não era refrigerante barato, não era Coca-Cola, porque a pessoa gosta tanto de se amostrar, né? E se dando mal, né? E a pessoa quer se acabar, mas ainda tem que ter a Coca-Cola. Não, refrigerante para mim tem que ser Coca-Cola. Então, assim era nesse nível a minha alimentação. Hoje em dia é suco, da fruta. Não tomo de caixa, que aquilo é um veneno. E Mandane, isso é muita frescura. Não é frescura, é opção de ter longevidade de vida. Nós temos a opção. A Bíblia diz que em Deuteronômio, o Senhor deixou escrito para nossas vidas e falou: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Então, eu escolhi a bênção. Porque quando ele diz aqui, finalizando, quando ele diz aqui, quer comais, quer bebais, ou tudo que tu fizeres, que seja para a glória de Deus. Então, o que eu como, o que eu bebo, é para a glória do Senhor. Eu quero comer e beber para a glória de Deus. Porque nós somos feitos de 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. E como que eu vou ter longevidade de vida se eu estiver cheia de enfermidade? Como é que eu vou fazer a obra com o meu corpo todo enfermo? Como é que Deus me deu o dom de cura e eu só vivo enferma? Tem algo errado aí. Deus, ele deu o dom de cura nos deu o dom de cura para ministrarmos a cura sobre a vida de pessoas. Mas nós também devemos ser um exemplo de cura. Tem pessoas que têm muita enxaqueca. Não tá normal, não é normal. Dor no estômago. Vá fazer uma endoscopia. Faça seu tratamento se der algum diagnóstico. Jesus vai curar, ele me entende, ele me compreende, eu não gosto de tomar. Não seja tola, não seja tolo. Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque senão, haja vaso para orar na sua vida, haja vaso para orar no seu corpo e os anjos que lutem para lhe dar livramento. Entra ano e sai ano e você com essa enfermidade, entra ano e sai ano, você com dores no corpo. A Bíblia diz no livro de Isaías 53, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor usa vasos para ministrarmos cura, ministrar cura no nosso corpo, e nós recebemos, tomamos posse. Mas a partir do momento que nós tomamos posse do livramento, da cura, nós devemos mudar nossa conduta. Nós temos que mudar nossa rotina. Porque quando Jesus disse para aquela mulher adúltera, não tem nada a ver com relação à saúde, mas vamos pegar a passagem e trazer para cá. Quando ele disse, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Agora vamos levar para uma pessoa que foi curada por Jesus.
Jesus usa um vaso, um instrumento, uma pessoa com dom de cura, vai e ora na sua vida, aí deu o livramento, livrou de infarto, livrou de AVC, aí você recebeu a cura. Ai, uma mulher de Deus, um homem de Deus orou por mim, o pastor orou por mim, ai, foi fogo puro, ai, não sinto mais nada. E no outro dia, como vai ser a sua conduta diária? Vai mudar? Vai começar a ir para a esteira? Vai começar a dar uma caminhada? Vai começar a correr? Vai começar a dormir cedo? Acordar cedo? Vai mudar a sua rotina, a sua alimentação? Vai trocar o não saudável para o saudável? Porque tem muita gente brincando. Muita gente brincando com a sua saúde. Aí depois diz... Aí depois vai botar a culpa, perdão, né? Vai botar a culpa nos outros. Não. Você é responsável pelo seu corpo, você é responsável pela sua alimentação. Deus lhe deu o domínio, o governo de dizer não e dizer sim. Deus deu o governo e o domínio para Eva. Mas o que a Eva quis? Tinha todo tipo de fruta para ela comer lá. Ela pegou justamente da árvore que foi impedida por Deus. Deus lhe coloca diante de ti a bênção e a maldição. Nós estamos falando de alimentação. Você decide a partir de hoje assistir quando você está assistindo esse vídeo, você decide a partir de hoje comer alimentos tóxicos ou comer alimentos saudáveis. Alimentos que vão me causar danos ou alimentos que vão me dar longevidade de vida. Decida. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, cuide da sua saúde também. Cuide do corpo, da alma, do espírito, mas nós estamos falando hoje do corpo. Cuide do seu corpo. Você é obra-prima do Criador. E o Criador não quer você com essa obra-prima que é o seu corpo, destruído, enfermo. Ele quer lhe dar um corpo saudável, mas você precisa colaborar. Você precisa colaborar para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Para que você veja os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Ai, irmã Dani, mas eu não quero viver muito tempo não. Amém. Ore logo para que Deus lhe leve, amado e amada. Então pede para Deus lhe levar logo. Porque se você quer viver, ter mais longevidade de vida, obedeça. Obedeça. Já está com tempo que Deus mandou fazer esse vídeo e eu lutando, né? Eu não sei, tem pessoas que têm facilidade de fazer vídeo, eu tenho dificuldades assim, vamos dizer, vergonha, mas é o Espírito Santo que me impulsiona todas as vezes de fazer o vídeo. Ele que me impulsiona. E o Senhor falou hoje, faça, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o que você vai falar. O que eu vou falar na sua boca, né? Então, amados, a partir de hoje não me escorre das minhas mãos. O seu sangue está entregue. Amados e amadas, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê sabedoria e que Deus dê recursos financeiros. A partir do momento que você você falar para Deus, Senhor, eu quero, pode ter certeza que Deus vai lhe dar recursos financeiros. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê longevidade de vida, abençoe o teu corpo do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. Você que estiver enfermo hoje, eu profetizo a cura dos altos céus. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, eu profetizo que toda inflamação
caia por terra, no nome de Jesus. E que você tome uma decisão hoje, a partir de hoje, comer e beber para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal e te dê longevidade de vida para viver as promessas de Deus e você ver os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até a tua última geração. Em o nome de Jesus. Amém?